Mirela, primeiro eu pedi um pouquinho para você se apresentar para o público, né? Eu já lhe conheço, agora eu preciso que a turma conheça você aí. Bom, primeiro eu quero dar boa tarde a todos que estão assistindo a gente pelas redes sociais e também os ouvintes da rádio. Dizer que eu não me sinto muito bem assim falando para o público em geral, mas a pedido dessa criatura, eu vim hoje compartilhar um pouquinho com vocês sobre a obesidade infantil. Eu nasci em Maceió, né, fiz medicina nas ciências médicas, acabei o curso em 2002, aí nós fomos fazer, tanto eu como ele, residência no HU, ele em cirurgia e eu em pediatria. E desde esse momento que a gente acabou a residência, eu vim morar aqui em Arapiraca, né? E há 2 anos eu abri o consultório de pediatria e estamos trabalhando agora só com o público mesmo de crianças. É isso aí, né? Quer dizer que você me conheceu no... Eu conheci você na UE, né, Jean? A vida é interessante. Tá vendo aí, Hermine? Na rampa do pronto-socorro. Bateu o olho assim, ó, no meio daquela confusão. Ainda na fase de estudante de medicina. Começando, né? Praticamente. E aí a gente se conheceu. Se conhecíamos antes, mas depois vocês vão saber sobre essa história. Foi ele que me perseguiu. A gente se conhecia, é uma coisa interessante. A vida faz essas coisas com a gente. A gente muitas vezes está próximo e às vezes longe, mas a vida depois não tem problema nenhum. Agora uma curiosidade minha, doutor Gervé, a doutora Mirela falou que nasceu em Maceió. Isso. E o doutor é de onde? Arapiraca. 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 Eu sou arapiraquense nato. Ok. E nasci e fui aí, conheci Maceió e consegui trazer para Arapiraca, coisa boa. E hoje ela está aí e vem dando uma guinada grande na carreira, né, fazendo essa questão de auxílio nessas crianças no crescimento e desenvolvimento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema, né, da obesidade infantil. O Brasil, não só o Brasil, o mundo inteiro, a gente vem sofrendo com esse problema, que são as crianças, né, cada vez mais ficando obesas. Isso aí pode trazer vários transtornos, né? Na sua experiência, o que é que você vem vivenciando isso aí no seu dia a dia? A gente observa realmente um crescimento muito grande das crianças com sobrepeso e obesidade. É uma minoria que ocorre por questões de saúde mesmo, de saúde não, né? Endócrinas ou outras questões, a maioria erros de hábitos, né? Hábitos de vida, certo? Algumas vezes isso já se inicia quando a criança nasce com a ausência do aleitamento materno, porque o aleitamento materno hoje todos nós sabemos que é um dos maiores protetores para a obesidade, porque dá todo o nutriente necessário para a criança, como também permite que essa criança comece a regular mais essa saciedade dela. Criança que mama, ela só mama aquela quantidade que ela quer e acabou. Não adianta você forçar ela a mamar. Porém, muitas pessoas não amamentam, ou porque não podem, ou porque não querem. E às vezes já inicia o leite de vaca, às vezes in natura, que tem uma grande quantidade de proteína, e já foi visto que alimentos que são muito ricos em proteína são alimentos que auxiliam nesse processo da obesidade. E às vezes já tem esse início ruim de alimentação, as mães ainda introduzem massa no leite, às vezes açúcar, porque o que acontece? A gente acaba passando para os nossos filhos os erros alimentares que a gente tem, né? Essa é uma verdade. E lá em casa aconteceu muito. Jean está ciente que, por exemplo, eu tive uma mudança de alimentação há uns 4 anos atrás, mas antes eu também tinha uma alimentação péssima. Então, os mais velhos também tiveram uma alimentação complicada, né? A menorzinha, ela já ama fruta, ela ama tudo, porque ela não tinha o exemplo em casa. E o que a gente vê é isso. Os pais, como o exemplo, eles têm que ter cuidado, porque a gente às vezes, porque acha gostoso, a gente acha errado negar uma criança de 1 ano um refrigerante. A gente acha errado negar o direito dele comer um brigadeiro, um bolo, um fast food, né? Um sanduíche, uma batata frita. E aí a criança, às vezes, já começa, ao invés de começar uma alimentação complementar, que seja rica nutricionalmente, então, com frutas, com legumes, com cereais, que sejam saudáveis com as carnes,
elas começam às vezes com miojo, né? Começam também, às vezes fazem até alimentação saudável, porém uma alimentação rica em sal, rica em açúcar. Até mesmo o suco hoje, até 1 ano de idade, o correto é não dar suco para as crianças, é oferecer a fruta in natura. Por quê? Porque foi visto que a frutose também, ela tem também essa capacidade de gerar obesidade. Se você comer, a criança que ela vai começar uma alimentação, provavelmente ela não coma nem uma laranja inteira. Mas aí a mãe vai fazer o suco de laranja. E aí bota 3, 4, 5 laranjas para às vezes dar uma quantidade boa de suco. Ou pior, dão sucos de caixinha. Né? Ah, o lanche do meu filho é super saudável. Ele toma suco, né? Qual é o suco? Ah, todos aqueles sucos de caixinha são riquíssimos em açúcares, né? Então não é legal. Fora que também, além da alimentação, a gente sabe que hoje a violência não permite mais que nossas crianças brinquem nas ruas como a gente brincava antigamente. Então o que acontece? As crianças ficam em casa, os pais cansados, porque eu e Jean, a gente sabe o que é isso, a gente tem 3 em casa, os pais cansados, às vezes acham muito mais interessante dar um tablet, um celular, né? Botar um filme na televisão e a criança passa o dia todo comendo besteira na frente da televisão e assistindo aí e tá quietinha, né? A mãe consegue fazer tudo que tem que fazer e o sedentarismo já começa nessa fase. A gente vê bebezinhos mesmo, bem pequenos, já sabendo mexer em YouTube melhor do que eu. É verdade. Ô, doutora, ultimamente, nesses últimos anos, no seu consultório, você tem notado uma diferença e uma conscientização por parte dos pais, essa questão da alimentação dos filhos, uma mudança desses anos até os dias de hoje? Olha, eu acho que assim, eu estou percebendo, pelo menos no meu consultório, eu percebo isso, é uma minoria que é resistente a corrigir os hábitos alimentares. Eu tenho, assim, um grande prazer de ver crianças que eu peguei quando nasceram e hoje tem 1 ano, 2 anos. E a gente vê uma alimentação tão maravilhosa, tão perfeita, sabe? Porque quando você orienta o pai e a mãe, eles vão ver que aquilo realmente é importante. E que eles vão estar fazendo algo que é importante para a saúde geral da criança. Eles mesmos se envolvem e eles mesmos mudam o padrão alimentar e os hábitos familiares. Então eu acho que é muito isso. Se a gente da saúde começar a valorizar essa parte, a gente vai estar corrigindo muita coisa. Seria mais difícil se, por exemplo, os pais colocassem um sanduíche, um sanduba recheado com tantas guloseimas, tantas coisas gostosas na mesa e desse uma banana cozida, uma banana para... Isso que você falou, Hermínia, é uma coisa interessante, Mirella. Geralmente diz muito que a criança ela aprende com os exemplos, com né? Os Isso aí é uma coisa justamente. que na prática você tem visto que... Com certeza, a gente vê isso. Tem crianças que chegam com quadros de obesidade, inclusive a Unimed Metropolitana do Agreste tem um trabalho muito bonito que é o Crescendo com Saúde, que as crianças, por exemplo, que são dessa região daqui, eles têm direito a nutricionista, a psicólogo e a atividade física. Essas crianças que já têm aumento de colesterol, triglicerídeo e sobrepeso, para elas fazerem a atividade física, né? Então, é muito importante o envolvimento dos pais nesse momento, né? E a compreensão da importância da cultura alimentar que a gente tem. Porque, por exemplo, tem mães que chegam lá... Isso, essa questão da cultura é uma coisa interessante, né? A gente aprendia antigamente que tem que comer muito para ficar forte. É verdade. Olha, a gente pensa que é fácil, mas amamentar não é fácil. E às vezes a própria família é contra a amamentação, gente. Porque diz, minha filha, você não tá vendo que se você der um leitinho, se você botar um gogozinho de noite, a criança vai dormir melhor e você vai dormir melhor. E tem que ter uma mistura ainda, né? Às vezes Tem coloca uma que ter, misturazinha porque lá, se não uma botar a massa, massinha, a criança... Ou então, a criança que é amamentada, ela é aquela criança fofinha. Ela é aquela gordinha toda gostosinha, ela não é aquele
aquela bolota que a gente era acostumada a ver, porque eu acredito que a maioria daqui foi criada com muita massinha, né? E leite. Então, assim, e açúcar. Muito Então, açúcar, né? era dobras enormes. E as pessoas mais antigas ainda acham que o bonito é a criança tá cheia de dobrinha. Dobrinha que não cabe mais. Oxe! Então, assim, é isso que dificulta às vezes o aleitamento, porque quando a mulher não tem na família um apoio que ajude nisso, aí fica, essa criança está muito magra, você devia estar colocando a massinha. Olha aquele menininho da mesma idade que ela e ela tá assim. Às vezes as mães chegam, doutora, pelo amor de Deus, a gente vai pesar, mas olha a sua criança na curva, como ela O tá que é bem. que tá vendo? Essa né? curva seria o quê? Para a turma que está em casa Sim. ver. É, Que porque assim, o cartão de vacina, né, aquela carteira de vacina, ela é altamente primordial, principalmente como o colega falou aqui, ó, perdeu, vai ter que tomar as vacinas tudinho. a gente falava antes aqui da vacinação dos adultos, Isso. né? Então, além daquela parte da vacina, que a maioria das pessoas só olha aquela partezinha que tá ali carimbada as vacininhas que toma, ele tem as curvas de crescimento. Então você tem como ver o IMC da criança, você tem como ver o perímetro cefálico, que hoje é tão falado por causa da microcefalia. A gente tem como ver o peso e a estatura. Como é que a gente vai saber se essa criança está bem alimentada, está crescendo saudável? Ou se ela estiver tendo um crescimento, né? Normal. Tendo peso. Dentro daquela curva, a gente considera que ela está normal. Mas tem pessoas que mesmo dentro da curva ainda acham que precisa. Que precisa botar algum, porque tá muito magro, esse menino tá muito pequeno, é um menino enorme, a gente tá vendo um menino imenso, a coisa mais linda, e as pessoas, mas é o padrão do bebê todinho, como meu pai falava, que era o bebê todinho, aquela coisinha bem fofucha, bem gordinha, né? E a gente não sabe que esses bebês que tomam leite de vaca mesmo, sem ser as fórmulas infantis, que tomam açúcar, que futuros bebês podem se tornar adultos obesos também, porque a obesidade na infância, alguns, a grande maioria, por exemplo, de 10 obesos infantis, 8 vai ser obeso a vida inteira. Né? Vai ser obeso. Que já desenvolveu um padrão. Justo, e o que a gente vê hoje, inclusive, a alimentação, não tem colesterol, esse menino não tem colesterol, Sim. tá com colesterol altíssimo, tá com triglicerídeo altíssimo. Por quê? Porque tem uma alimentação errada, ele não faz atividade física, não é estimulado a fazer atividade física, e aí vai ter esse processo, e a gente vê hoje pessoas com 30 e poucos anos, não chega nem a 40 anos, tendo infarto, tendo AVC, coisas que a gente não via no passado, né? Realmente assim são muitas coisas e vem desse processo, né, que a gente fala, o processo cultural, né, da alimentação. Mas em relação como lidar com essa situação, você como profissional, como pediatra, Isso. lidar com esse processo cultural, como é que a gente poderia, como é que você está encontrando aí as barreiras? Até porque a gente sabe que a amamentação é uma coisa fantástica, né? Até para a mãe mesmo e o bebê pelos laços. Aqui em Arapiraca a gente também tem uma ajuda de uma doula de amamentação, que eu sempre peço socorro a ela. Quando eu vejo a mãe com dificuldade, eu digo, mulher, não desista agora. Peraí que eu vou te dar um telefone, que a Luzandra é uma pessoa muito querida. Inclusive ela tem um grupo de WhatsApp, que muitas mães fazem parte, porque não é fácil você ficar acordado a madrugada inteira, de meia hora o menino querendo mamar, de hora em hora. E aí você ter outras mães acordadas com você no Zap, conversando, isso é muito legal, porque são pessoas que estão falando a mesma língua. Fora isso, a orientação, você passar a informação, eu acho que é o mais importante. E você não criticar a mãe, entendeu? Porque tem mães que dizem, doutora, eu nem falo porque eu tenho medo. Eu digo, o filho é seu, a gente está aqui para orientar. Então essa mãe se sentir acolhida, se sentir amparada. Por eu ser mãe de 3, eu compreendo muitas dificuldades das mães também, né? E orientar, dizer, olha mulher, faz ouvido de mercador aí, a mãe falar, a tia falar, vão ver que a criança está crescendo, vai seguindo, que você não está vendo que ela está bem. E a gente vai vendo que com esse apoio mensalmente, ou se a mãe precisar até antes, mas a gente na puericultura a gente faz mensalmente nos primeiros anos ou nos primeiros meses de vida, essa mãe se sente mais segura.
para fazer alguma coisa. Naquelas que precisam realmente usar o leite, a gente nunca manda usar o leite de vaca, né? Nem em pó, nem o leite de vaca in natura, né? Porque quando a gente vai para as fórmulas infantis, elas são feitas com leite de vaca, sendo que é um leite modificado. Sim, leite tratado para poder Isso, com melhorar todos os a nutrientes secabilidade. para se parecer com o leite materno e ainda mais, ele tem menos teor de proteína, porque foi visto que realmente uma alimentação com teor de proteína muito alto para bebezinho, ela pode sim gerar obesidade, já na infância. Nas crianças maiores já é mais complicado, né? Porque quando cria um hábito ruim, é mais difícil de você tirar. O que é que a gente fala? Não adianta fazer dieta como de adulto. Criança é criança. Você não pode chegar para uma criança e dizer você não pode comer isso, pode comer isso, pode comer isso, porque a criança vai chorar, vai endoidar os pais, vai deprimir, não vai e vai comer tudo que quer. Então, o que é que você faz? Primeiro, a gente tem algumas regrinhas, por exemplo, ela não enche o prato todo, diminua o tamanho do prato, porque a quantidade que ela colocar ali já vai ser menor do que ela colocaria no prato maior. Outra coisa, começa a não trazer para casa tantas guloseimas, né? Começa a fazer, por exemplo, a criança come sanduíche todo dia. Não, vamos botar o sanduíche um dia, vamos tentar introduzir alguma coisinha diferente, né? Diminuir a quantidade de açúcar, tirar suco de caixinha, tirar muita comida que é de pacote, salgadinho de pacote, aqueles macarrão instantâneo. Vai tirando essas coisas e principalmente introduzir atividade física. E na criança tem que ser lúdica. Tá? Isso aí, o lúdico Hermínio. Eu quando era criança, sei você, viu, Hermínio? Mas eu quando era menina, a gente jogava bola, era corre-corre, esconde-esconde, queimada, pula corda, pular elástico, até eu pulava elástico, viu? Então, a gente fazia de tudo. Eu acho que eu acordava de manhã, para lutar, até para fazer outras coisas era meio difícil. Mas a gente passava e se movimentava muito, né? Mas só que hoje em nem todas dia, as casas têm espaço, nem todo mundo mora em condomínio fechado e ninguém vai deixar seus filhos na rua, realmente. Então, assim, os pais vão ter que achar uma forma de estimular, ou coloca o filho no esporte, ou quando o pai chegar em casa, pega essa criança, leva para andar de bicicleta, fazer algo, porque na verdade ele teria que fazer 1 hora de atividade física por dia, sendo que atividade física lúdica. Né? A criança tem que gostar, procurar uma coisa que a criança se empolgue para fazer, não pode ser uma coisa forçada, chata. Né? Essa é a maior intenção. Marisol está ali dizendo, minha filha está aqui conosco, e ela ali já fazendo os passos de balé, que ela adora balé. Então, eu também sou bailarina agora. A atividade dela é balé. Realmente a atividade física a gente sabe, né? Já trouxemos aqui vários convidados, que é algo que hoje está na linha até de tratamento, né? de patologias, de algumas doenças. E para a criança eu também acredito que seja algo muito importante, né? É importante. Diminuir o tempo de tela, tá? Crianças abaixo de 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria pede para os pais proibirem, não oferecer. A galinha pintadinha tem sido hoje a babá de muitas crianças. Né? Então, não é para deixar a criança abaixo de 2 anos em tela. E depois disso, o correto, que eu sei que é difícil, nem na minha casa eu consigo fazer bem, é deixar 2 horas por dia de tela. Certo? É o que é recomendado, para que a criança tenha uma vida mais ativa. E aí a gente ser mais ativo em tudo. A gente, já, às vezes, acha que eu sou maluca. Eu chego no shopping, eu não vou mais de elevador, eu vou de escada. Oxe! Antes mesmo da Unimed colocar aquilo ali, eu já ia de escada. É mudar os hábitos. Minha mãe mora no 4º andar. Eu vou de escada, lá em Maceió. Então, são mudanças pequenas para você manter uma vida mais ativa e menos sedentária. É isso aí, tá vendo aí, irmão? Interessante, assim como o Dr. Jean sempre fala, o fundamental objetivo do Papo de Saúde é esclarecer e orientar quem está do outro lado do rádio ouvindo essas explanações, igual a doutora Mirella está falando. Interessante, né? Isso está ajudando muita gente que nesse momento está ouvindo o Papo de Saúde. Temos muita gente interagindo conosco aqui, né? Hoje eu acho que o Facebook aí, não sei como é que tá, mas José Barros, Rafael Alcântara, Ana Beatriz, o Charles Petuba, parabéns, excelente programa. Que beleza. José Barbosa, Cris Silvia, Alenalva Ramos lá em Maceió, de Gerson,
lá do Banco do Brasil, Charles também aqui de novo, Zé Fabiano, a Valdenice, Noêmia, Alain Januário, doutor Alain Januário, Laerte O que é que tem Firmino, escrito aí? Flávio Santana, seu colega, o neuropediatra, Maiara Neves, Ariane Feijó, Jório Viana, Alexandra, Sinésio Júlio, e tantos outros aqui que estão interagindo, é muita gente, não dá para falar. O Rui lá lá no Peba, a Antônia lá em Teotônio, é muita gente aqui. Priscila Lustosa, a Renata Pes, psiquiatra, que estava comigo esse final de semana, muita gente aqui que entrou aqui. Também. É pediatra e agora também psiquiatra. Idami, Rosilene, fala aqui, bom dia, doutor Jean, Deus esteja sempre com você. Então muita gente interagindo conosco aqui, né, Hermi? Bom demais. Então vamos aos nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta aqui com esse bate-papo aqui com a doutora Mirella. Estamos de volta aqui no programa Papo de Saúde, hoje entrevistando aqui a minha esposa e pediatra, a doutora Mirella Andion. Estamos aí com as interações, né, pelo Facebook, pelo Instagram também. E a gente falava um pouquinho, né, sobre os principais fatores encadeantes hoje, né, da obesidade infantil. E depois a gente falou de algumas características, né, que às vezes o processo cultural, a questão dos pais. Mirella falou também algumas coisas aqui a respeito da importância da atividade física. E acho que é algo interessante a gente abordar, porque teríamos que passar essa mensagem, que eu acho muito interessante. Cada vez mais a gente tem adultos que têm patologias, né, que até então eram de pessoas de uma faixa etária bem mais adiante, ou seja, de pessoas mais idosas. E a gente tem encontrado aí adultos jovens, né, tendo infartos, fazendo cirurgias cardíacas, com diabetes. Nas crianças, a gente vê hoje também a questão do colesterol e já tem crianças com hipertensão também. Será que isso é uma coisa que cada vez mais vai tomar conta da gente? Então, a obesidade, diferente do que muitas pessoas pensam, de ser assim só uma preocupação estética, que não é, tá? E até eu oriento os pais terem o cuidado ao abordar a criança, de não ficar nessa coisa, porque você está gordo, porque você precisa perder peso. Não é isso que a gente tem que estimular. Porque a criança, ela está naquele mundinho, ela não está preocupada se ela está gorda ou não. Mesmo que às vezes, infelizmente, sofram bullying na escola, se ela for apoiada pelos pais, isso aí vai ser tranquilo. A questão da obesidade é algo muito maior. Ela está relacionada com muitas doenças não infecciosas, que são agravantes, né, para a vida do adulto, como diabetes, como hipertensão. Sim, existe hipertensão em criança, né, como o diabetes, a hipertensão, a síndrome metabólica, né. Então é uma criança que pode ter prejuízos muito grandes no crescimento, pode ter prejuízos futuramente. É como eu falo, às vezes quando a mãe vê uma criança com colesterol alto, ela se desespera. Calma, é importante, antes a gente nem se preocupava em saber isso. O importante é saber que tem e tratar isso no sentido de que não é nem de medicação, é de mudar os hábitos alimentares, os hábitos de vida. E aí é necessário que seja uma mudança da família inteira, que é como você disse, não adianta você estar aqui comendo um sanduichão bem gostosão, uma pizza de calabresa e dizer, agora meu filho vai comer alface. Ele não vai, né? É muito mais difícil, tá vendo aí? Ele não Mas vai. será possível? Ô, doutora, Então, sim, conclua. não, pode falar. Pode falar. Doutora, foi falando muito hoje aqui no Papo de Saúde a questão, né, da alimentação errada, entre aspas, que nós, né, realmente nós temos. Agora me diz uma coisa também para os ouvintes do Papo de Saúde. A questão genética também é uma causa dos profissionais também da saúde se preocupar? A genética, ela é super importante, lógico, né? A genética, ela está relacionada com a altura da criança, por exemplo, está. Mas a gente sabe que a criança, ela tem aquela faixa que ela pode chegar máxima pela altura do pai, da mãe. Porém, ela só chega naquela altura se ela estiver bem nutrida. A mesma coisa para a obesidade. Você pode ter o gene por ter a família obesa, mas aí a gente tem que ver, será que essa família é obesa porque todos eles estão com um padrão errado de hábitos alimentares, de hábitos de vida, ou questão endócrina? A questão endócrina é o que a gente vê. É a menor parte, as crianças que têm problema endócrino.
A gente encaminha para o endocrinologista para fazer o tratamento daquela causa que está gerando aquela obesidade, porém, hoje se fala muito em epigenética, que o Dr. Jean adora falar sobre isso. A genética em si, ela não causa nada, tá? Se a gente tiver uma vida saudável, você pode até o gene para gerar até um câncer, mas você não desenvolver. Porque você não deu o alimento que aquele gene precisava para ser ativado. Né? Então, isso é que é importante. A genética é importante, mas a gente não pode ser pessoas presas à genética. Porque senão, a gente vai dizer, eu sou gordo porque meu pai era gordo, minha mãe era gorda e eu sou gordo, vou viver gordo. E não é assim, tá? Tem alguns casos, para quem está nos vendo aí, Hermine, é interessante, tem pessoas que perdem 10, 15 quilos e dizem, rapaz, eu não sabia que esse negócio não mudou a minha vida. Sim. Entendeu? Então, e às vezes até determinadas patologias vão embora. A hipertensão está lá, mas aí você consegue controlar, de repente você consegue até tirar o remédio, o diabetes também. Agora, uma coisa que não foi comentada aqui é o estado emocional da criança. A gente acha que só adulto tem depressão, só adulto tem ansiedade, só adulto tem síndrome do pânico. Tem crianças que chegam lá no consultório com febre, não tem? Isso é uma coisa que eu vejo. Com febre. Tem crianças que chegam com dores e às vezes você faz todos os exames e não tem nada e aquela dor não passa. E às vezes você vai perguntar, está acontecendo, houve uma perda na família de algum ente querido, está havendo alguma separação traumática. E a criança sente isso. E... Os pais trabalham muito e a criança fica o dia inteiro. Porque às vezes porque hoje todo mundo precisa se manter, né? A gente não pode ter culpa de sair para trabalhar, mas a gente tem que encontrar um tempinho para ficar com os nossos filhos. Que eles se sintam a prioridade. A prioridade não pode ser o trabalho, a prioridade tem que ser a família realmente. Porque às vezes a criança ela não entende. Os meus falam, você só vive trabalhando. E olha que eu levo no esporte, eu começo mais tarde por isso. Eu levo no esporte, eu levo na escola, se tiver uma festinha de escola eu vou. Eu prefiro não ganhar dinheiro naquele dia, como se fala, eu prefiro não ir atender, avisar com antecedência, olha, eu não posso ir, porque é festa na escola, para que a criança ela tenha esse apego. E às vezes a pessoa, tem pais que é pai e mãe, então tem que trabalhar muito. E às vezes a criança fica com a avó, como também tem mãe que cuida sozinha dos filhos. E a avó é uma pessoa primordial na vida da criança, mas mãe é mãe e pai é pai. Ninguém supera isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com a alienação parental, que são quando os pais brigam muito na frente da criança, ou quando ocorre uma separação traumática, que o pai fica falando para a criança, a mãe fica falando para a criança. Aquilo gera um desconforto tão grande na criança que ela pode sim buscar comida, Vai buscar comida como uma conforto. compensação para poder... Por incrível que pareça, o bebezinho pode achar já a comida como conforto, porque nem todo choro de bebê é fome. É uma coisa comum, né? Isso aí então chorou da comida. Chorou, então né? a criança já aprende de pequenininho, lá bebezinho, que eu tô triste, eu como, eu fico feliz. Eu tô triste, eu como, eu fico feliz. E, no entanto, o que a criança queria era que a mãe colocasse no colo para dar a mamadeira, no caso. A mamada, é como se diz, é livre demanda. Mas você percebe, quem dá de mamar sabe quando a criança quer só o aconchego. Ela só dá 3 mamadinhas ali e ela quer colo. Ela sabe parar. Doutora, eu li até essa semana, né, em Só Notícias Boas, no Página Sala da Gente, em que um brasileiro, ele de 34 anos de idade, ele emagreceu 112 quilos, sem cirurgia. Ele emagreceu 112 quilos após a morte prematura do seu pai. O pai dele faleceu, né, de AVC, acidente vascular cerebral, e o pai dele tinha 57 anos. A perda virou estímulo e o jovem começou a pensar nele e na mãe. Então, o professor de inglês, né, Gustavo Henrique, lá de São Paulo, ele temia as mesmas consequências, já que era obeso, mórbido e pesava mais de 200 quilos. Então Gustavo não conseguia entender por que seu pai, magro e referência na família sobre vida saudável, havia
partido tão cedo e tão inesperadamente. Ele começou a analisar e pensar nele, pensar na mãe, na saúde, na vida, e não ir também prematuro para deixar a mãe. Aí mudou, logicamente, os hábitos, não fez cirurgia e perdeu sempre 12 quilos. Às vezes na nossa vida é preciso que aconteça algo assim, para mudar uma forma melhor para viver e até se alimentar. Isso é o mais comum, né? Isso aí é com certeza, né? Você vê que o pai desse rapaz, ele tinha uma vida saudável. A vida saudável realmente é para a gente prolongar com qualidade a nossa vida. Mas, como se diz, né? Nosso corpo é perecível. Não é porque você também tem uma vida saudável que você não vai morrer. Todos nós vamos morrer, né? A gente tem que fazer isso para ter qualidade de vida. E às vezes uma perda do ente querido, eu também tive uma perda de um pai, né? Eu já estava obesa, eu fiquei pior, porque no caso do rapaz ele se cuidou, e algumas pessoas também com uma dor, ela, em vez de comer, ela acaba não comendo, né? Mas no caso dele, ele se conscientizou. E quando eu perdi o meu pai, eu comecei a ver a vida de uma forma diferente. Porque eu vi como é a dor de perder um genitor, né? Um deles. E eu te digo, eu pensei nos meus filhos, eu digo, peraí, eu vou morrer pela boca, né? Porque a maioria dos obesos, eles são deprimidos. Eu não digo as crianças porque eles têm ainda essa parte lúdica, mas quando sofrem na escola, é chato. As pessoas às vezes não... Eu acho isso cúmulo, porque eu já estive na fase da obesidade e eu acho horrível quando uma pessoa não confia na capacidade de um obeso, porque ele é obeso, ele é obeso no corpo, o cérebro dele funciona, né? Ele tem emoções, então assim, precisa às vezes vir um impacto. Então eu pensei, eu vou morrer e deixar os meus filhos, né? Porque é o que queria acontecer, você vai se empanturrando ali para se satisfazer, e você vê que você vai prejudicando o seu físico, o seu psicológico, as suas células, as suas estruturas, aí você se recompõe, né? Doutor, o que falar para aquelas pessoas que pensam assim, a gente só come, só vive do que lucra, como é que só come do que lucra, né? Como é que tem um ditado assim, né? Tem gente que diz, eu prefiro morrer. Prefiro morrer comendo. Morrer comendo, né? Morrer feliz. De qualquer jeito, né? Fala assim, né? Só lucra do que come, né? Tem um detalhe nisso, né? Eu costumo dizer sempre para a turma o seguinte, ó. E eu já vi muitos pacientes meus que foram embora mesmo, porque eles falaram, eu tenho diabetes, a gente orientava, eles olha, você precisa melhorar a questão da alimentação. Doutor, eu vou morrer mesmo, eu vou comer e vou morrer feliz. Não é por aí. E realmente conseguiu o seu intento. Infelizmente, eu também tive em PSF. Verdade. Pessoas assim, você dizer, olha, não come com sal, não come assim, doutora, não tem jeito não, sempre comi. E eu fui fazer uma visita, a mulher tinha morrido. Realmente consegue o seu intento. O que é interessante, olha, quando você tem complicações, aí o que eu sempre alerto para as pessoas é que essas complicações podem trazer, como Mirella falou, uma tragédia da qualidade de vida da pessoa. Você ficar tendo internamentos reiterados no hospital, sendo submetido muitas vezes a procedimentos invasivos. Eu sou aquele médico que ninguém quer ir muitas vezes, porque como eu trabalho com essa parte, né, parte cirúrgica, então a gente vai fazer procedimentos invasivos. Então você tem que às vezes fazer uma punção, dissecar uma veia, às vezes quando você é diabético tem que fazer muitas vezes uma amputação. Então, e gera um sofrimento para a família inteira. Às vezes você fica, por exemplo, você tem uma complicação, aí você tem um AVC, a gente costuma, que é a palavra científica para o derrame, como as pessoas conhecem, não é? E quantas pessoas você conhece em casa aí que teve um derrame e passa às vezes anos na cama, né? Que sofrimento às vezes para quem está ali. Então, e a gente sabe que essa prevenção, ela consegue evitar que você tenha esses casos, não é? Então, e que você possa chegar lá na idade, né, sair desde a criança, a preocupação é pegar uma criança, né, lá ainda no colo, no bebê, você preparar ela para que ela tenha o máximo possível de qualidade. Na verdade, hoje a pediatria ela se preocupa principalmente com os 1000 dias, que seria desde a concepção, quando a mulher descobre que está gestante, até os 2 anos de idade. A gente acha que a gestante ela não deve engordar para não ficar feia, não. O que a gestante se alimenta vai passar para esse bebê. E tem bebês, por exemplo, uma pessoa que engorda muito e acaba tendo um aumento da pressão arterial devido à gravidez ou uma diabetes gestacional, ela pode sim gerar depois
crianças, por exemplo, o bebê com uma dificuldade de alimentar intraútero por causa de uma pressão arterial elevada da mãe, ele nasce com retardo do crescimento intrauterino. E esses bebês, por incrível que pareça, eles têm uma probabilidade maior à obesidade, devido ao sofrimento que ele passou no útero, como o bebê da diabética. E que são mulheres que nem era diabética, nem era hipertensa, mas por uma alimentação errada na gestação, desenvolvem na gestação e prejudicam o feto. Então, o cuidado com a criança já começa desde o dia que a mulher descobre que está gestante, até os 2 anos, que é aquele período de maior crescimento e desenvolvimento, e é onde você consegue criar hábitos saudáveis na criança. Mas hoje, eu peço licença para falar, a Unimed hoje está com um trabalho muito bonito sobre a puericultura, em que eles querem fazer uma avaliação periódica das crianças de 0 a 4 anos de idade, não só até os 2 anos, dessa primeira infância toda, justamente para que os pais tenham a orientação, os pais vendo a importância não só da alimentação, várias coisas desse período da infância vão ser orientados. Eu fiquei com essa parte da obesidade, que é o crescendo acompanhado. Quem cresce acompanhado cresce melhor, né? O pediatra mais junto. E eu achei super legal, todos os pediatras da Unimed apoiaram, né, essa campanha da Unimed, porque é uma coisa bonita de você querer pegar as crianças da região e tirar esse hábito de só levar a criança para o médico quando está doente. Essa puericultura, Mirella, o que é isso? São consultas regulares que teria que ter, de acompanhamento? Por exemplo, no primeiro ano de vida são essas consultas mensais, então a gente vai ver se a mãe está sabendo amamentar, se a mãe está sofrendo com a amamentação, se a criança está ganhando peso com o peito. É raro, mas às vezes tem crianças que só com leite materno não consegue manter, então a gente tem que complementar com outro leite. A gente orientar sobre as vacinas, né? Sobre o cuidado, por exemplo, num período desse chuvoso, é um perigo você ir com um bebezinho para o shopping, né? Às vezes os pais estão tão desesperados de ficar em casa com a criança, levam um bebê para o shopping. Quantas pessoas com virose tem ali dentro? Um bebê não tem defesa nenhuma. Conversar com os pais, às vezes a dificuldade da mãe voltar a trabalhar, e ter que deixar às vezes criança em creche, que é outra coisa que às vezes a gente tem creches maravilhosas hoje em Arapiraca, mas infelizmente as crianças adoecem porque são muitas criancinhas ali perto. A mãe já deixa porque não pode, né? Por exemplo, ficar com a criança. Então, às vezes a criança vai doente, passa para os outros e é aquela situação. Então, você ter um médico que te apoie, que possa ter esse contato mensal, pesando, medindo o seu filho, vendo o desenvolvimento. Porque não adianta só a criança estar crescendo bem, com um peso bom, e o desenvolvimento neurológico dessa criança. Como é que está? Como é que está essa família para apoiar essa criança nesse período tão importante da vida? Então essa é a função da puericultura. Mais ou menos, não é isso? E outras coisas mais, né? Que a gente pode depois abordar esse assunto, né? Que eu acho que é de extrema importância, que é muito comum, Hermia. A gente só leva quando está dodói. Geralmente a gente só procura quando o sapato aperta, como diz o outro, né? A gente procura, a gente está aqui para trazer as linhas de prevenção, né? Que é algo que dá qualidade para que você possa estar no seu dia a dia feliz, produzindo, e as crianças mais do que nunca podendo, quando crescerem, né? Isso atuar hoje, né, Mirella? Eu acho que atua hoje para que na fase adulta essas crianças estejam aí. Isso, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria quer isso, que as crianças tenham uma vida adulta longa, se brincar até os 100 anos e com qualidade, porque não adianta você ficar um idoso sem qualidade, você tem que ficar um idoso que esteja ali cooperando com a sociedade, com a família, feliz. Não é só sentadinho numa cadeira esperando a morte chegar cheio de doença, não, a gente tem condições de ter uma vida longa. Agora, é que a alimentação é tanta coisa. Hoje você quer ter uma alimentação saudável com um monte de agrotóxico. É difícil mesmo. São outras coisas que você tem sem saber, quer dizer, aparentemente sem saber, sabe, mas não imagina. Mas hoje a gente tem uma feirinha de orgânica aqui em Arapiraca muito legal, né? Sendo que não tem, às vezes, tudo que a gente precisa. A gente tem que Existem alternativas, né? E a cultura, né, local, que eu acredito que a gente é um estado que tem muito da agricultura, que pode se desenvolver sim. Tem programas, né, que já fazem isso, estimulando, né, o consumo de alimentos cada vez mais saudáveis. É algo aí que vem a trazer. E a gente encerra, né, agradecendo a presença da Mirella, dos meninos que estão aqui hoje, vieram também aqui para
participar conosco do programa e trazer esse tema, que eu acho que é de extrema importância, né? Doutora, para quem está ouvindo a Pajussara, o Papo de Saúde nesse momento, né, caso queira ter mais conhecimento sobre vida saudável, principalmente na fase da criança, onde procurar a doutora Mirella? O consultório da gente é o Medikids, fica na rua do Banco Itaú. É vizinho à comedoria do escritório, naquele prédio ali, vizinho à comedoria do escritório. E aí a gente vai estar de braços abertos a todos. E esperar também essa campanha, né, que vai vir com muita informação, com todos os pediatras que são conveniados da Unimed. O João Ribeiro Lima. Isso, João Ribeiro Lima. Quase ali próximo à antiga Igreja Universal. Eu não lembro do Ainda nome. tem uma igreja. Tem a igreja, né? Tem? Pronto, então é lá mesmo. Em frente à nossa prefeitura, né? Isso, Vizinho à comedoria. E falando da comedoria, eu gostaria de convidar a todos, a gente vai estar lançando amanhã, no dia 17 de maio, a gente vai ter aí mais uma campanha que vai ser o Papo de Saúde na comedoria do escritório, tá? Esse evento é um evento indoor, que a gente chama, vai ser um evento lá onde vai ter um jantar, música ao vivo, e a gente vai trazer o tema como emagrecer de forma saudável. Vamos ter lá um endocrinologista, uma nutricionista e um educador físico, tá? Além de eu vou estar lá e outros profissionais que vão estar lá, e a gente vai bater um papo, vamos trazer esse tema interessante para a gente poder ampliar esse mês. Então, já fazer esse convite, depois vocês procurem aí mais informações para que a gente possa socializar e mudar, implantar cada vez mais, que é a nossa missão aqui na nossa região, a cultura de qualidade de vida saudável. Algumas empresas já estão aí nos ajudando, né, nesse evento, e a gente vai estar divulgando aí ao longo desses 15 dias essas empresas que vão ganhar essa premiação simbólica de empresas que ajudam na cultura de qualidade de vida saudável da nossa região metropolitana do Agreste. Então, um abraço a todo mundo, um abraço a Mirella, que colaborou conosco hoje, né? Eu que agradeço estar aqui, foi muito bom porque estamos em família, agora as crianças já estão agoniadas, querendo Com comer. fome! Estou com fome! Então fica com Deus aí. Rafael. De ser assim só uma preocupação estética, que não é, tá? E até eu oriento os pais terem o cuidado ao abordar a criança, de não ficar nessa coisa, porque você está gorda, porque você precisa perder peso. Não é isso que a gente tem que estimular. Porque a criança, ela está naquele mundinho, ela não está preocupada se ela está gorda ou não. Mesmo que às vezes, infelizmente, sofram bullying na escola, se ela for apoiada pelos pais, isso aí vai ser tranquilo. A questão da obesidade é algo muito maior. Ela está relacionada com muitas doenças não infecciosas, que são agravantes, né, para a vida do adulto, como diabetes, como hipertensão, sim, existe hipertensão em criança, né, como o diabetes, a hipertensão, a síndrome metabólica, né. Então é uma criança que pode ter prejuízos muito grandes no crescimento, pode ter prejuízos futuramente. É como eu falo, às vezes quando a mãe vê uma criança com colesterol alto, ela se desespera. Calma, é importante, antes a gente nem se preocupava em saber isso. O importante é saber que tem e tratar isso no sentido de que não é nem de medicação, é de mudar os hábitos alimentares, os hábitos de vida. E aí é necessário que seja uma mudança da família inteira, que é como você disse, não adianta você estar aqui comendo um sanduichão bem gostosão, uma pizza de calabresa e dizer, agora meu filho vai comer alface. Ele não vai, né? É muito mais difícil também, né? Ele não Mas vai. é possível? Ô, doutor, Então, sim, conclua. Não, pode falar. Pode falar. Doutora, fui falando muito hoje aqui no Papo de Saúde a questão, né, da alimentação errada, entre aspas, que nós, né, realmente nós temos. Agora me diz uma coisa também para os ouvintes do Papo de Saúde. A questão genética também é uma causa dos profissionais também da saúde se preocupar? A genética, ela é super importante, lógico, né? A genética, ela está relacionada com a altura da criança, por exemplo, está. Mas a gente sabe que a criança, ela tem aquela faixa que ela pode chegar máxima pela altura do pai e da mãe. Porém, ela só chega naquela altura se ela estiver bem nutrida.
A mesma coisa para a obesidade. Você pode ter o gene por ter a família obesa, mas aí a gente tem que ver, será que essa família é obesa porque todos eles estão com um padrão errado de hábitos alimentares, de hábitos de vida, ou questão endócrina? A questão endócrina é o que a gente vê. É a menor parte, as crianças que têm problema endócrino. A gente encaminha para o endocrinologista para fazer o tratamento daquela causa que está gerando aquela obesidade, porém, hoje se fala muito em epigenética, que o Dr. Jean adora falar sobre isso. A genética em si, ela não causa nada, tá? Se a gente tiver uma vida saudável, você pode até o gene para gerar até um câncer, mas você não desenvolver. Porque você não deu o alimento que aquele gene precisava para ser ativado, né? Então, isso é que é importante. A genética é importante, mas a gente não pode ser pessoas presas à genética. Porque senão, a gente vai dizer, eu sou gordo porque meu pai era gordo, minha mãe era gorda e eu sou gordo, vou viver gordo. E não é assim, tá? Tem alguns casos, para quem está nos vendo aí, é interessante, tem pessoas que perdem 10, 15 quilos e dizem, rapaz, eu não sabia que esse negócio não mudou a minha vida. Sim. Entendeu? Então, e às vezes até determinadas patologias vão embora. A hipertensão está lá, mas aí você consegue controlar, de repente você consegue até tirar o remédio, o diabetes também. Agora, uma coisa que não foi comentada aqui é o estado emocional da criança. A gente acha que só adulto tem depressão, só adulto tem ansiedade, só adulto tem síndrome do pânico. Tem crianças que chegam lá no consultório com febre, isso é uma coisa que eu vejo, com febre. Tem crianças que chegam com dores e às vezes você faz todos os exames e não tem nada e aquela dor não passa e às vezes você vai perguntar, está acontecendo, houve uma perda na família de algum ente querido, está havendo alguma separação traumática. E a criança sente isso. Os pais trabalham muito e a criança fica o dia inteiro. Porque às vezes porque hoje todo mundo precisa se manter, né? A gente não pode ter culpa de sair para trabalhar, mas a gente tem que encontrar um tempinho para ficar com os nossos filhos. Que eles se sintam a prioridade. A prioridade não pode ser o trabalho, a prioridade tem que ser a família realmente. Porque às vezes a criança ela não entende. Os meus falam, você só vive trabalhando. E olha que eu levo no esporte, eu começo mais tarde por isso. Eu levo no esporte, eu levo na escola, se tiver uma festinha de escola eu vou. Eu prefiro não ganhar dinheiro naquele dia, como se fala, eu prefiro não ir atender, avisar com antecedência, olha, eu não posso ir, porque é festa na escola, para que a criança ela tenha esse apego. E às vezes a pessoa, tem pais que é pai e mãe, então tem que trabalhar muito. E às vezes a criança fica com a avó, como também tem mãe que cuida sozinha dos filhos. E a avó é uma pessoa primordial na vida da criança, mas mãe é mãe e pai é pai. Ninguém supera isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com a alienação parental, que são quando os pais brigam muito na frente da criança, ou quando ocorre uma separação traumática, que o pai fica falando para a criança, a mãe fica falando para a criança. Aquilo gera um desconforto tão grande na criança que ela pode sim buscar a comida, vai buscar a comida como uma compensação para poder... Por incrível que pareça, o bebezinho pode achar já a comida como conforto, porque nem todo choro de bebê é fome. É uma coisa comum, né? Isso aí então chorou da comida. Chorou, então a criança já aprende de pequenininho, lá bebezinho, que eu tô triste, eu como, eu fico feliz. Eu tô triste, eu como, eu fico feliz. E, no entanto, o que a criança queria era que a mãe colocasse no colo para dar a mamadeira. Então, inesperadamente, ele começou a analisar e pensar nele, pensar na mãe, na saúde, na vida, e não ir também prematuro para deixar a mãe. Aí mudou, logicamente, os hábitos, não fez cirurgia e perdeu 112 quilos. Às vezes, na nossa vida, é preciso que aconteça algo assim, para mudar uma forma melhor para viver e até se alimentar. Isso é o mais comum, né? Isso aí é com certeza, né? Você vê que o pai desse rapaz, ele tem uma vida saudável. A vida saudável realmente é para a gente prolongar com qualidade a nossa vida. Mas, como se diz, né? Nosso corpo é perecível. Não é porque você também tem uma vida saudável que você não vai morrer. Todos nós vamos morrer, né? A gente tem que fazer isso para ter qualidade de vida. E às vezes uma perda de um ente querido, eu também tive uma perda de um pai,
né? Eu já estava obesa, eu fiquei pior, porque no caso do rapaz, ele se cuidou, e algumas pessoas também com uma dor, ela, em vez de comer, ela acaba não comendo, né? Mas no caso dele, ele se conscientizou. E quando eu perdi o meu pai, eu comecei a ver a vida de uma forma diferente. Porque eu vi como é a dor de perder um genitor, né? Um deles. E eu te digo, eu pensei nos meus filhos, eu digo, peraí, eu vou morrer pela boca, né? Porque a maioria dos obesos, eles são deprimidos. Eu não digo as crianças porque eles têm ainda essa parte lúdica, mas quando sofrem na escola, é chato. As pessoas às vezes não... Eu acho isso túmulo, porque eu já estive na fase da obesidade e eu acho horrível quando uma pessoa não confia na capacidade de um obeso, porque ele é obeso, ele é obeso no corpo, o cérebro dele funciona, né? Ele tem emoções. Então, assim, precisa às vezes vir um impacto. Então eu pensei, eu vou morrer e deixar os meus filhos, né? Porque é o que queria acontecer. Você vai se empanturrando ali para se satisfazer e você vê que você vai prejudicando o seu físico, o seu psicológico, as suas células, as suas estruturas, aí você se recompõe, né? Doutor, e o que falar para aquelas pessoas que pensam assim, a gente só come, só vive do que lucra, como é que só come do que lucra, né? Como é que tem um ditado assim, né? Tem só gente que diz, eu prefiro morrer. Prefiro morrer comendo. Morrer né? comendo, né? Não Morrer morrer de feliz. qualquer jeito, né? Fala assim, né? Só lucra do que come, né? Para Tem um as detalhe pessoas. nisso, né? Eu costumo dizer sempre para a turma o seguinte, ó. E eu já vi muitos pacientes meus que foram embora mesmo, porque eles disseram, eu tenho diabetes, a gente orientava, diz, olha, você precisa melhorar a questão da alimentação. Doutor, eu vou morrer mesmo. Eu vou comer e vou morrer feliz. Não é por aí. E realmente conseguiu o seu intento. Infelizmente, eu também tive em PSF. Verdade. Pessoas assim, comum. dizer, olha, não come com sal. Não come assim, doutora, não, tem jeito não, eu sempre comi. E eu fui fazer uma visita, a mulher tinha morrido. Realmente consegue o seu intento. O que é interessante, olha, quando você tem complicações, aí o que eu sempre alerto para as pessoas é que essas complicações podem trazer, como Mirella falou, uma tragédia da qualidade de vida da pessoa. Você ficar tendo internamentos reiterados no hospital, sendo submetido muitas vezes a procedimentos invasivos. Eu sou aquele médico que ninguém quer ir, muitas vezes, porque como eu trabalho com essa parte, né, parte cirúrgica, então a gente vai fazer procedimentos invasivos, então você tem que às vezes fazer uma punção, dissecar uma veia, às vezes quando você é diabético tem que fazer muitas vezes uma amputação. Então, e gera um sofrimento para a família inteira, né? Às vezes você fica, por exemplo, você tem uma complicação, aí você tem um AVC, a gente chama, que é a palavra científica para o derrame, como as pessoas conhecem, não é? Quantas pessoas você conhece em casa aí que teve um derrame e passa às vezes anos na cama, né? Sofrimento às vezes para quem está ali. Então, e a gente sabe que essa prevenção, ela consegue evitar que você tenha esses casos, né? Então, e que você possa chegar lá na idade, né? Sair desde da criança, a preocupação é pegar uma criança, né? Lá ainda no colo do bebê, você preparar ela para que ela tenha o máximo possível de qualidade de vida. Na verdade, hoje a pediatria ela se preocupa principalmente com os 1000 dias, que seria desde a concepção, quando a mulher descobre a gestante, até os 2 anos de idade. A gente acha que a gestante ela não deve engordar para não ficar feia. Não. O que a gestante se alimenta vai passar para esse bebê. E tem bebês, por exemplo, uma pessoa que engorda muito e acaba tendo um aumento da pressão arterial devido à gravidez ou uma diabetes gestacional, ela pode sim gerar depois crianças, por exemplo, o bebê com uma dificuldade de alimentar intraútero por causa de uma pressão arterial elevada da mãe, ele nasce com retardo do crescimento intrauterino. E esses bebês, por incrível que pareça, eles têm uma probabilidade maior à obesidade, devido ao sofrimento que ele passou no útero, como o bebê da diabética. E que são mulheres que nem era diabética, nem era hipertensa, mas por uma alimentação errada na gestação, desenvolvem na gestação e prejudicam o feto. Então, o cuidado com a criança já começa desde o dia que a mulher descobre que está gestante, até os 2 anos, que é aquele período de maior crescimento e desenvolvimento, e é onde você consegue criar hábitos saudáveis na criança. Mas hoje, eu peço licença para falar, a Unimed hoje está com um trabalho muito bonito sobre a puericultura, em que eles querem fazer uma avaliação periódica das crianças de 0 a 4 anos de idade, não só até os 2 anos, essa primeira infância toda, justamente para
para que os pais tenham a orientação, os pais vendo a importância não só da alimentação, várias coisas desse período da infância que vão ser orientados. Eu fiquei com essa parte da obesidade, que é o crescendo acompanhado. Quem cresce acompanhado cresce melhor, né? O pediatra mais junto. E eu achei super legal, todos os pediatras da Unimed apoiaram, né, essa campanha da Unimed, porque é uma coisa bonita de você querer pegar as crianças da região e tirar esse hábito de só levar a criança para o médico quando está doente. Essa puericultura, Mirella, o que é isso? São consultas regulares que teria que ter, de acompanhamento? Por exemplo, no primeiro ano de vida são essas consultas mensais, então a gente vai ver se a mãe está sabendo amamentar, se a mãe está sofrendo com a amamentação, se a criança está ganhando peso com o peito. É raro, mas às vezes tem crianças que só com o leite materno não consegue manter, então a gente tem que complementar com outro leite. A gente orientar sobre as vacinas, né? Sobre o cuidado, por exemplo, num período desse chuvoso, é um período você ir com um bebezinho para o shopping, né? Às vezes os pais estão tão desesperados de ficar em casa com a criança, levam um bebê para o shopping. Quantas pessoas com virose tem ali dentro? Um bebê não tem defesa nenhuma. Conversar com os pais, às vezes a dificuldade da mãe voltar a trabalhar, de ter que deixar às vezes criança em creche, que é outra coisa que às vezes a gente tem creches maravilhosas hoje em Arapiraca, mas infelizmente as crianças adoecem porque são muitas criancinhas ali perto. A mãe já deixa porque não pode, né, por exemplo, ficar com a criança. Então, às vezes a criança vai doente, passa para os outros e é aquela situação. Então, você ter um médico que te apoie, que possa ter esse contato mensal, pesando, medindo o seu filho, vendo o desenvolvimento, porque não adianta só a criança estar crescendo bem, com um peso bom, e o desenvolvimento neurológico dessa criança? Como é que está? Como é que está essa família para apoiar essa criança nesse período tão importante da vida? Então essa é a função da puericultura. Mais ou menos, não é isso? E outras coisas mais, né? Que a gente pode depois abordar esse assunto, né? Que eu acho que é de extrema importância, que é muito comum, Hermia. A gente só leva quando está dodói. Geralmente a gente só procura quando o sapato aperta, como diz o outro, né? A gente procura, a gente está aqui para trazer as linhas de prevenção, né? Que é algo que dá qualidade para que você possa estar no seu dia a dia aí feliz, produzindo, e as crianças mais do que nunca podendo, quando crescerem, né? Isso atuar hoje, né, Mirella? Eu acho que atua hoje para que na fase adulta essas crianças estejam aí. Isso, que a Sociedade Brasileira de Pediatria quer isso, que as crianças tenham uma vida adulta longa, se brincar até os 100 anos e com qualidade, porque não adianta você ficar um idoso sem qualidade, você tem que ficar um idoso que esteja ali cooperando com a sociedade, com a família, feliz. Não é só sentadinho na cadeira esperando a morte chegar cheio de doença. Não, a gente tem condições de ter uma vida longa. Agora, é que a alimentação é tanta coisa. Hoje você quer ter uma alimentação saudável com um monte de agrotóxico. É difícil mesmo. São outras coisas que a gente pode, sem saber, quer dizer, aparentemente sem saber, sabe, mas não imagina. Mas hoje a gente tem uma feirinha de orgânica aqui em Arapiraca muito legal, né? Sendo que não tem, às vezes, tudo que a gente precisa. A gente tem que existe a alternativa, né? E a cultura, né, local, que eu acredito que a gente é um estado que tem muito da agricultura, que pode se desenvolver sim. Tem programas, né, que já fazem isso, estimulando, né, o consumo de alimentos cada vez mais saudável. É algo aí que vem a trazer. E a gente encerra, né, agradecendo a presença da Mirella, dos meninos que estão aqui hoje, vieram também aqui para participar conosco do programa e trazer esse tema que eu acho que é de extrema importância, né? Doutora, para quem está ouvindo a Pajussara e o Papo de Saúde nesse momento, né, caso queira ter mais conhecimento sobre vida saudável, principalmente na fase da criança, onde procurar a doutora Mirella? O consultório da gente é o Medikids, fica na rua do Banco Itaú. É vizinho à comedouria do escritório, naquele prédio ali, vizinho à comedouria do escritório. E aí a gente vai estar de braços abertos a todos. E esperar também essa campanha, né, que vai vir com muita informação, com todos os pediatras que são conveniados da Unimed. Rua João Ribeiro Lima, né? Isso, João Ribeiro Lima. Quase ali próximo à antiga Igreja Universal. Eu não lembro da Ainda tem uma igreja. Tem a igreja, né? Tem? Pronto, então é lá mesmo. Em frente à Praça da Prefeitura, né? Isso. A comedoria. E falando na comedoria, eu gostaria de convidar a todos, a gente vai estar lançando amanhã
No dia 17 de maio a gente vai ter aí mais uma campanha que vai ser o Papo de Saúde na comedoria do escritório, tá? Esse evento é um evento indoor, que a gente chama, vai ser um evento lá onde vai ter um jantar, música ao vivo, e a gente vai trazer o tema como emagrecer de forma saudável. Vamos ter lá um endocrinologista, um nutricionista e um educador físico, tá? Além de eu vou estar lá e outros profissionais que vão estar lá, e a gente vai bater um papo, vamos trazer esse tema interessante para a gente poder ampliar esse mês. A gente já faz esse convite, depois vocês procurem aí mais informações para que a gente possa socializar e mudar, implantar cada vez mais, que é a nossa missão aqui na nossa região, a cultura de qualidade de vida saudável. Algumas empresas já estão aí nos ajudando, né, nesse evento, e a gente vai estar divulgando aí ao longo desses 15 dias essas empresas que vão ganhar essa premiação simbólica, empresas que ajudam na cultura de qualidade de vida saudável da nossa região metropolitana do Agreste. Então, um abraço a todo mundo, um abraço a Mirella, que colaborou conosco hoje, né? Eu que agradeço estar aqui. Foi muito bom porque estamos em família. Agora as crianças já estão agoniadas, querendo comer. Um abraço a todo mundo. Então fica com Deus aí. Papo de Saúde com o Dr. Jean Rafael.